Gente, mais um dia, né? Nós estamos aqui, é um prazerão estar com você aqui, João. Né? Obrigado. Só que não podemos chamar o João de João, né? Entendeu? Ainda mais com esse nome no Brasil, né? O João, né? O Garrincha fazia o cara de João, né? Não é o caso nosso aqui, né? Eu queria que você apresentasse para o nosso público e eu vou só colocar uma coisa. Eu sou a favor da transdisciplinaridade e do ser humano praticar muitas atividades diferentes para ele somar isso depois no conjunto da atuação dele, né? Então quando a gente volta no Pelé, o Pelé com 15 anos ele fazia karatê, ele fazia jiu-jitsu, ele fazia judô, né? Entendeu? O time do Santos todo treinava arte marcial para ter aquele desempenho, o pessoal machucava pouco, né? Tinha aquele desempenho com a bola maravilhoso, né? Então, e o João é um caso de transdisciplinaridade muito legal, né? Nós vamos conversar hoje aqui dessa característica. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro. Eu sou o João, rapaz. Eu sou o João Andrade, hoje conhecido como Mestre Andrade, né? Responsável pela equipe Andrade Team. Eu nasci aqui no bairro Carlos Prates, né? Em frente à igreja do bairro São Francisco, onde morei até a idade de 5 anos. E depois fui morar na Vila do Marmiteiro, onde Nossa Senhora de Fátima, onde havia expressa ali, né? Era uma situação muito delicada, muito difícil, ali, né? Porque meus pais vieram do interior numa situação muito difícil, há 62 anos atrás, e eu nasci nessa região, do Carlos Prates, e depois morei na Vila do Marmiteiro, e depois fui morar na Vila Oeste, onde eu morei até a idade de 15 anos, e depois nós mudamos para o bairro Santa Maria, bairro Camargos ali. Sei. O bairro Vila Oeste é em frente à Cabana do Pai Tomás. Porém, eu morei com meus pais até a idade de 20 anos, e com 21 anos eu fui montar meu próprio negócio, fui para Caeté. Eu nasci no dia 29 de maio de 1959, né? Completei meus 61 anos e completei também 50 anos de prática de artes marciais, né? Então, minha vida foi construída dentro das artes marciais. E eu comecei nas artes marciais de brincadeira lá na rua do bairro da Vila Oeste, onde eu morava. Um amigo nosso que era do bombeiro, o Sotinim, que era cabo do bombeiro na época, dava as atividades para as crianças da rua lá e todo mundo ia para o futebol. Eu sou muito ruim de bola, e aí ele me punha no gol. Só que no gol, eu era habilidoso no gol, porque eu pulava muito, saltava, tinha muito impulso. E aí, né, mas eu não gostava de futebol. E nesse brincadeira ali apareceu um amigo que era capoeirista, aluno do mestre Dunga, famoso, grande mestre Dunga. E ele, né, dava umas rasteiras na gente ali, dava as atividades, então eu iniciei ali na capoeira ali, coisa bem criança, porque eu tinha 9 para 10 anos. E posteriormente apareceu, né, o professor Gutenberg, que é uma pessoa que eu tenho uma maior admiração, respeito e gratidão, que foi ele que me levou para as artes marciais, para uma academia. Ele me via lá brincando, ele já era faixa preta, e ele me levou para a academia onde ele treinava, que era o Carajucá e o Jiu-Jitsu, na Praça Raul Soares, né, com o mestre Walter Teixeira, que era aluno do mestre José Senador Rosa, que era aluno do mestre Takeo Iano. Então, a minha linhagem veio do grande mestre Takeo Iano, que posteriormente eu tive o prazer e a honra de conhecer e treinar com ele, com o grande mestre Senador. Então, quando eu comecei, né, o professor Gutenberg é uma pessoa que eu admiro e respeito, porque foi ele que me levou, que me puxou. Você gosta de lutar? Então eu vou te levar para um lugar que luta mesmo. E aí eu comecei com o Carajucá, né, eu misturava um pouco da capoeira, um pouquinho do judô. A gente ficou conhecendo, mas depois o Carajucá, explica melhor. O Carajucá veio do mestre Yoshio Kamada-san. Então, o Carajucá é um nome fictício, que é Kamada, razão, justiça e capacidade. Então, o Carajucá ele veio do Kamada, que era o grande mestre Yoshio Kamada-san, que é um japonês que veio muito próximo quando o mestre Takeo Iano veio para o Brasil também. Ele deu aula no Minas Tênis Clube, na Serra,
Ele veio para Belo Horizonte e ele faleceu em 1973. Então a gente ficou carente de um grande mestre. Aí foi onde que o grande mestre senador apareceu no cenário do nosso jiu-jitsu. E aí veio juntamente o grande mestre Takeo Yano, que é um privilégio, né? Saber a nossa origem, né? De um grande mestre como o grande mestre Takeo Yano. E é legal você estar colocando isso, porque eu venho também da prática de arte marcial, eu tenho um irmão muito graduado, né? No estilo Wilton Leão, que você conhece, né? Que é o mestre Marcos, né? E a gente sempre praticou muito esporte lá em casa, né? E eu ficava sentado lá no tatame, né, um pouquinho antes do treino, e a gente ficava vendo o professor Antônio Alves conversar com o professor senador, o Célio Mariano, né, filho do professor Antônio Alves, né, a esposa do professor Antônio Alves era faixa preta, né? Então a gente tem um respeito muito grande por essa linhagem. E você vem daí, né? Eu vim, né, dessa linhagem aí. Eu falo que eu não tive o privilégio da família, né? Porque nenhum membro da minha família, que eu saiba, nunca ninguém praticou, né, arte marcial. Meu pai era carroceiro, minha mãe dona de casa. E meus irmãos, eu sou o filho mais velho, né? Então a gente teve que cuidar um pouco, né, dos irmãos mais novos, que isso eu faço até hoje, né? Na questão orientação, né, devido à minha formação, né? Mas então eu tive essa mistura um pouco da capoeira, um pouco do judô, do karatê, eu via muito filme. Aí dentro dessa influência eu assistia muito filme de Bruce Lee. Também foi um influenciador para que eu fosse para a arte marcial. Eu trabalhava durante a semana para ganhar um dinheirinho para ir no cinema na Avenida Amazonas lá, para poder assistir filme de Bruce Lee. Tudo que eu via de Bruce Lee, eu chegava no campinho, enquanto os meninos estavam jogando bola, eu estava praticando. E aí essa influência foi vindo. Quando eu fui fazer o Karajukai juntamente com o Jiu-Jitsu, aí eu me direcionei para o Jiu-Jitsu, porque eu via, né, a minha essência no Jiu-Jitsu, né, as coisas porque é o Jiu-Jitsu completo, o Jiu-Jitsu Atemi, que eu gostava muito de luta em pé, o que eu via que o Bruce Lee fazia. Então eu me dediquei muito ao Jiu-Jitsu tradicional, que é o Jiu-Jitsu Atemi, de quedas, finalizações do chão. Mas, ao mesmo tempo, como eu treinava na Praça Raul Soares, eu morava no bairro Vila Oeste, depois eu fui para o bairro Santa Maria, ainda não existia Via Expressa, eu não tinha dinheiro para ir na Praça Raul Soares. Eu ia correndo do meu bairro até a Praça Raul Soares para treinar fisicamente e depois voltava também correndo, né? Porque a condição naquela época era muito difícil, a gente não tinha... Né? Caro demais também. As academias era privilégio de poucos, né? Por causa da questão financeira, e meus pais também não tinham condição de pagar. Tanto é que eu não tive influência prática e nem financeira, que meus pais nunca puderam pagar uma academia. Eu tive mas foi muito bom, né? Porque eu trabalhei e conquistei. Né? Faz parte da minha essência. Né? Da essência. E aí, nesse período que eu estava treinando na Praça Raul Soares, eu tinha como referência ali também a academia do grande mestre Shang Xiaolin, debaixo do edifício de Otacá, na Amazonas, com Praça Raul Soares. Mas, ao mesmo tempo, eu ia numa academia da Rua Timbiras, que era o mestre Pian de Taekwondo. E eu ia muito também na Rua dos Caetés assistir a Terry Dojo Karatê. Nosso grande Akil. Grande Akil. Então, eu ficava vendo as artes e eu fui me identificando. E eu queria partir daí, deixar para você já uma primeira grande pergunta, né? Porque eu sou literalmente a favor do cidadão que pratica todas as atividades, né? Que isso traz muito desenvolvimento, né? E a gente nota que você procurava isso, né? Eu sempre procurei, né? Desde o início, sempre fui muito curioso de ver outras modalidades e tentava adaptar o que eu via na modalidade aonde eu tinha condição de pagar a academia, que eu só tinha condição de pagar uma, eu queria fazer todas. Mas não era possível. Então eu buscava aquelas visões, né, o conhecimento, às vezes pegava um caderninho, anotava, e chegava na academia com os colegas na hora de treinar, eles treinavam só o básico. E eu fazia coisas diferentes, eles ficavam assim, poxa, de onde vem isso? Ah, você está treinando em outra academia? Porque a gente não podia nem falar. E aí, a gente era proibido, os mestres, né, e a própria Federação Mineira de Jiu-Jitsu, punha lá no regulamento dela, que eu achava uma coisa, né, totalmente fora do contexto,
que você não podia competir, participar de outra entidade, de outra federação, competir em outra modalidade. E eu sempre fui polêmico nessa questão. Aí eu fui fazer, eu vi as aulas de taekwondo do grande mestre Chang Xiaolin, que é meu grande mestre hoje no taekwondo, que é um pai, uma pessoa que eu tenho uma referência, um respeito muito grande. Eu vi as aulas dele lá de 6 da tarde até as 7h55. Aí eu atravessava a Praça Raul Soares e ia para a academia do outro mestre do jiu-jitsu. Aí treinava de 8 até 11 da noite. Então eu treinava visual, taekwondo e prática lá no jiu-jitsu. Quando eu me formei faixa preta em 1979... Isso no jiu-jitsu? No jiu-jitsu, eu me formei faixa preta. Em dezembro de 79. No dia 2 de janeiro de 1980, eu fui fazer taekwondo. Eu já era preta de jiu-jitsu, aí fui fazer o taekwondo. Porém, o ano de 79, quando eu estava na minha formação para preta de jiu-jitsu, eu fiquei conhecendo o mestre, os faixas pretas dele, eu tinha um vínculo de amizade muito grande com ele. Você estava sempre lá, né? Eu estava sempre lá, então eles falam que, na realidade, eu comecei a fazer o taekwondo em 79, não em 80. Porque 80 foi o dia que eu pude pagar a primeira mensalidade, mas o ano de 79, eu era visitante e fui convidado várias vezes para treinar com o pessoal lá, mas eu não podia pagar, porque eu pagava a outra. Aí eu formei e fui fazer o taekwondo. E tive uma supremacia muito grande do taekwondo, porque quando eu fui para lá, eu já conhecia muita coisa. Aí eu já tinha praticado, né, um pouquinho da capoeira, um pouquinho de técnicas de judô, muito pouquinho. Via muito Bruce Lee, as movimentações de Bruce Lee, de base, de troca de base, uma coisa bem diferente. E o jiu-jitsu, o ATMI também me proporcionou muita parte de luta. Explica para nós o ATMI, porque o pessoal... O ATMI é uma luta que começa em pé, porque a competição de jiu-jitsu, quando a gente comecei a praticar, o jiu-jitsu não era a luta agarrada só, a luta começava em pé, que é ataque de pé e mão, ataque e defesa. A gente chamava de americana. Americana, tapão na orelha, chicote, chute, maigeri, mawashigeri, né, o soco regular à frente, usava todas as técnicas em pé, eu era muito bom em pé. Então eu não deixava ninguém pôr a mão em mim, porque eu era muito fraquinho, eu pesava 60 e poucos quilos, então meu negócio era a luta em pé. Então quando ia para o chão eu evitava, né? Só que nessa época do ATMI a gente poderia evitar a luta de solo. Sem dúvida. Eu não era... Né? O judô que eu pratiquei era muito assim. Aí também. A gente começava a luta em pé, ia para o solo, quando eu escorregava ali eu já estava em pé e já chamava o cara para o ATMI de novo. Né? E depois eu fui... Você trouxe uma coisa, porque quando eu comecei a dançar, né? Eu peguei a dança de salão toda com 1 ano. E virei um dançarino respeitado, né? Abrindo show de Carlinhos de Jesus. E eu comecei a dançar todos os ritmos. Né? E o pessoal falava que eu ia ter overdose de dança. E eu, para deixar o pessoal nervoso, eu fui fazer dança espanhola, fui fazer dança cigana, fui fazer dança afro. Eu tinha um trabalho de dança livre, que eu sou muito bom nisso. Né? O Maguila uma vez visitou a gente aqui em Belo Horizonte, lá no Elite. Né? E eu, na realidade, fui eu que recebi o Maguila, né? E um dia eu vou contar essa história no ar, porque ela ficou registrada e foi muito legal, né? E você falar que era goleiro, né? É legal, né? Porque o goleiro, ele... Habilidade, né? Impulso, né? Lateralidade de movimentação. Né? Então era muito... Salta muito bem, né? Tanto é que na escola, quando criança, eu ganhei vários torneiozinhos de salto em altura e distância. Porque você fazia isso lá como goleiro, como goleiro. Então... Eu falo isso, que eu trabalho também com atletas de vôlei, né, esse pessoal, eu falo, gente, vamos colocar o cara em todas as posições, né? E a posição de goleiro, eu tive 2 tios goleiros, né? Grandes goleiros na época, né? E eu ficava assistindo, eu achava um barato, eu não conseguia ser goleiro, porque o papai tinha medo da gente machucar. Porque meu tio, um dos meus tios, ele chegou machucado várias vezes no futebol, porque ele era desses caras que pulavam no meio do coisa, na área dele ninguém brincava, e meu tio era um grande dançarino. Né? E depois, quando eu fui estudar movimento, eu falei, gente, tem a ver, né? E você traz essa verdade aqui, né? Eu não tinha habilidade para jogar na linha ali, mas a habilidade de goleiro, ela te ajudou demais. Me ajudou porque eu percebi que no meu desenvolvimento marcial, eu não fiquei focado, assim,
padrão. Eu conseguia desenvolver várias habilidades de chutes. Eu chutava muito bem, flexibilidade boa, né? Me defendia bem, socava bem, batia muito baquivara. E eu era muito bom na luta em pé, porque nessa época a característica da luta era mais em pé. Depois eu me aprofundei no jiu-jitsu, fui estudar as posições de solo, porque eu precisava também. Eu comecei a dar aula muito novo, né, nesse período. Eu demorei 10 anos para pegar a faixa preta de jiu-jitsu, porque tinha que esperar os 21 anos. 21 anos? Porque, né, não recebia faixa preta. Não, mas não recebia antes. Eu sei. Só depois de 21 anos. E aí, eu recebi a faixa preta de jiu-jitsu, fui fazer taekwondo e abri uma academia. Lá na cidade de Caeté, onde eu estou hoje, né? Vou fazer 40 anos. Você radicou em Caeté e você tem sua academia lá? Academia lá. Então, eu comecei, eu era atleta, eu era lutador, eu era competidor e ao mesmo tempo tive que aprender a ser professor. Que é um negócio... Que não é fácil, mas todas essas habilidades que eu vi em outras artes, que na época não era comum um faixa preta. Normalmente, quando você era faixa preta de uma modalidade, você chegava em outra academia, eles já viam aquilo como desafio. Sem dúvida. O que esse cara veio fazer aqui é de outra modalidade, está desafiando, então os caras queriam... sai pro pau. Isso aconteceu comigo no taekwondo. Só que eu tinha uma habilidade tão boa que os faixas pretas lá não conseguiam sobressair sobre mim, não. Eu me saí bem, tanto é que o meu período do taekwondo foi uma sessão muito rápida. Né? Eu, em 3 anos... Eu já estava disputando o Campeonato Brasileiro. Eu fui vice-campeão brasileiro de taekwondo, fui campeão mineiro em 81, 82, 83, ganhei todos os campeonatos. Então você está me falando uma coisa que eu gosto de ouvir e gosto de colocar em discussão, né? O fato de você já ter aquela habilidade de goleiro que é ímpar, né? O goleiro, na minha opinião, eu estava vendo o treinamento do goleiro da seleção alemã atual. Nossa, é inacreditável, né? A habilidade do cara, o que eles fazem, né? E você participou disso. Então, você foi para um futebol que, ao invés de você ficar com aquele movimento limitado, nós estamos trabalhando isso na corrida de rua, porque muitas vezes você é ciclista, você é corredor e se limita em determinados movimentos. Por isso nós estamos tentando, mais do que tentando, nós estamos levando o yoga, né, para esse lugar, né? Porque tudo são asanas de yoga, né? E você está contando que essa sua expertise em mais modalidades, né? Inclusive o seu desempenho físico, né? Porque eu estava vendo o goleiro alemão, né? O cara, ele recebe uma bola daqui que ele tem que olhar para ela e depois o cara chuta no ângulo aqui, ele tem que ir lá buscar. Nossa Senhora, você imagina um cara desse se ele for praticar arte marcial? Hein? Que maravilha! Eu vejo assim, a arte marcial ela é muito complexa, ela é muito completa, né? A questão que eu percebi da luta, das minhas habilidades, né, motoras que facilitou, né, quando a gente fala futebol, eu nunca joguei futebol profissionalmente, iniciação é coisa pelada lá você falou comigo de goleiro, rua, né? Porque na formação sua, naquela época de 9 anos de idade, você, igual você falou, né, você já é uma pessoa de uma estatura maior. Era magro, né? Mas uma habilidade de perna, né? Essa lateralidade sua como goleiro, né? E você faz as retroflexões todas para saltar, para buscar a bola, né? E depois você vai para uma arte marcial, porque eu considero o jiu-jitsu uma arte, a riqueza de movimento milenar, maravilhosa. É maravilhoso. Mas o que você está falando da questão do depois, né? Hoje com a vivência que a gente tem, com a experiência, como eu fui sempre magro e alto, aí eu estudei, né, os técnicos da seleção. Quando eu fui para a seleção brasileira de taekwondo, viajei para o Campeonato Mundial, fui para a Coreia, fui o primeiro aluno do grande mestre, ir para a Coreia, conhecer a cultura coreana, no 7º Campeonato Mundial de Taekwondo. Eu tinha sido campeão brasileiro, que é o que te dava o know-how para ir para a seleção brasileira, é o campeão mineiro, campeão brasileiro. E o brasileiro ia para o Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano. Então eu tive a oportunidade de disputar campeonatos brasileiros, fui hexacampeão mineiro, pentacampeão brasileiro, disputei o Mundial na Coreia do Sul, né? Depois fui para o Japão, fui para os Estados Unidos, né? Fui para o Equador disputar o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos. Então, a gente tem uma vivência de competição, mas aí veio alguns profissionais, né? São os múltiplos profissionais que vêm para nos colaborar. Então, eles fizeram alguns testes comigo em relação à minha biomecânica de movimento, que é
membros. Eu tinha uns membros altos, eu sou alto, mas eu tenho uns membros muito superior às pessoas normais da minha estatura. Entendi. Então isso também... Você fala mais amplo. Né? Mais amplo, eu conseguia alcançar uma amplitude maior. Eu controlava a distância, o cara não conseguia me alcançar e eu conseguia chegar. Isso aí foi, né, a expert. É um trunfo, né? Um trunfo que eu tinha, mas que eu não sabia, né, usar isso. Depois eu fui aprender e posteriormente eu ganhei competição. Primeiro, sempre fui muito caçador na luta. Eu falo que é um guerreiro. Eu entro para ganhar, eu sou um samurai. Eu entro, né, na guerra, entra para vencer. Sem dúvida. E eu nunca gostei de sair com placar deixando a desejar. Não, eu sempre gostei, eu sempre tomei iniciativa, eu sempre fui agressivo na luta. Você sempre atacou, né? Atacou. Mas posteriormente as pessoas também te estudam. Aí eu comecei a trabalhar meu contra-ataque, porque o cara não conseguia me atingir, eu fintava, chamava ele para uma situação, ele vinha, eu pegava ele no contra-ataque. Entendi. No tempo certo. Depois, através de outros estudos, eu comecei a antecipar o meu oponente. Estudar as habilidades que ele ia fazer e antecipava ele, não deixava ele concluir o golpe dele. É legal falar, né? Porque você estudava durante a luta, né? Porque a gente vê um profissional igual você, um atleta, falando isso, não, o cara estava estudando lá. Não, ele, durante a luta, né? Ele vai percebendo, né? Não, mas a gente percebe, mas a gente também tem ajuda profissional, né? Quando eu fui para a seleção brasileira, a gente se sente valorizado, porque aí você tem um treinador mental, você tem um preparador físico, você tem um nutricionista, você tem uma pessoa que vai cuidar da sua passagem aérea, do hotel. Antes a gente viajava, eu vendi minha radiola que eu tinha, meu toca-fita, para poder comprar passagem para mim para a Coreia, em 85. Hoje a seleção brasileira vai viajar, ela tem um cartão, já tem... um assessor que faz toda a logística do atleta, ele só vai lá para competir. Por isso ele tem a obrigação de ganhar e ser medalhista. Então a gente plantou um trabalho, e dentro das artes marciais, essa vivência minha em modalidades diferentes me tornou um profissional qualificado hoje, porque eu trabalho com modalidades muito diferentes, que hoje eu sou... um faixa rajada vermelho e branco, 8º grau de jiu-jitsu, e sou grão-mestre de taekwondo, que é o uniforme que eu estou usando aqui. E aí eu vou até te fazer uma pergunta. Aqui, eu queria que você desse uma explicada para nós, porque eu combinei com o João, nós vamos estar falando dessas duas artes marciais, e eu queria que você apresentasse. Você está paramentado de grão-mestre, né? Depois você explica seu kimono, mas começa aqui. Aqui eu vou começar, que é o uniforme, né, do faixa preta professor, que é a túnica, né? É uma túnica branca, que é diferente do kimono do jiu-jitsu. Você podia mostrar mais para o tá? É uma túnica, e aqui é o emblema da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, e o órgão máximo do Taekwondo, que é o World Taekwondo Federation, que é a federação mundial onde eu sou filiado, sou formado e diplomado para a maior entidade do Taekwondo mundial, que fica a sede na Coreia do Sul. Então esse uniforme é para o faixa preta, o professor, até terceiro dan. Lá é dan também, lá nós falamos dan. Então você pega a faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, você tem usar esse uniforme oficialmente. E a calça seria? E a calça branca. Mostra para o pessoal também. A calça ela é toda branca também, né, com a logo também, né, a marca do oficial, que é o kimono, todo branco. Posteriormente, né, o título de professor, aí você vai fazer o exame para graduação de mestre, que é o 4º dan. Aí você passa a usar essa túnica preta, que é de mestre. É a túnica preta com a calça preta? Com a calça preta. Tá? Então essa túnica também é uniforme de 4º dan? De 4º até 6º dan. Você tem o título de mestre. Beleza. Aí você pode examinar seus alunos, você tem seu grupo, a sua associação. Né? O emblema da minha equipe. Como é que chama a sua equipe? Andrade Team. Andrade Team.
E posteriormente ao título de mestre, que é essa túnica preta que a gente pode usar oficialmente em eventos oficiais, aí você vai fazer o exame, que é hoje, né, o título de grão-mestre. Grão-mestre, que é sétimo dan. Em diante. Né? Mostra pra gente. Né, o grão-mestre, né, faixa preta, sétimo dan, filiado na Federação Mundial, diplomado, eu posso usar essa uniforme graduado no mundo inteiro. Eu sou um grão-mestre internacional. E você já veste, o pessoal já te reconhece. Com essa graduação. Né, com essa graduação. Né? Então, você podia ficar em pé, Luiz, e te pegar. Se precisar ajeitar o kimono. Então, esse aqui é o uniforme oficial de um grão-mestre para eventos oficiais da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, da Confederação. Mas quando a gente está em treinamento, igual hoje eu já treinei, né? Eu venho toda sexta-feira treinar com um grande amigo, grande irmão, que é o grão-mestre Marcelino, que é eu falo que ele, na década de 80, eu já era faixa preta, ele apareceu na academia, que ele era lá do região do Riacho, de Betim, para treinar, eu já era preta. Ele me teve como referência, como lutador, me ajudou a treinar, aprendeu algumas coisas comigo. Eu fui ser árbitro, ele me copiou, foi ser árbitro melhor do que eu. Ele foi diretor de arbitragem, foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, onde foi diretor responsável pelos Jogos Pan-Americanos do Rio, que nós tivemos atletas, medalhistas nos Jogos Pan-Americanos. A Seleção Brasileira de Taekwondo, o primeiro campo que ela fez de Taekwondo, tudo que eu não tive a oportunidade, eu quis oferecer para a seleção na cidade de Caeté. Né? Em Caeté, juntamente com o grão-mestre Marcelino, a gente criou o primeiro camp. Foi em 1993. Seria um local? Um local de treinamento que reúne, porque a gente viajava para a seleção brasileira, conhecia no aeroporto. O André Tim, né? E você já tinha ali concentração. Aí a gente ia para o aeroporto, chegava lá, você que é do... né? Não tinha logística nem nada. Então aí o campo é você reunir todos os atletas de outro estado, num treinamento, um mês, 2 meses treinando, se preparando para a competição fora do Brasil. Aí foi onde começou a sair os resultados, porque começou a ter logística. Mas isso foi o grande mestre Marcelino, o grande mestre Shang Xiaolin, que proporcionou ao Brasil essa oportunidade de trazer... E deve ser por isso que vocês estão na Olimpíada, né? Os atletas de outro estado e técnicos, né? O grande mestre Carlos Negrão, que é o técnico olímpico, teve a oportunidade, né? O Diogo Silva, que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, participou de 2 Olimpíadas, né? O Márcio Venceslau, vários, a Natália Falavini, que foi campeã mundial, e hoje ela é coordenadora desse projeto olímpico, né? Que vai levar 3 atletas para as Olimpíadas de Tóquio ano que vem. Então é um trabalho maravilhoso que nós fizemos dentro do Taekwondo. E o grão-mestre Marcelino, quando eu venho treinar, ele teve essa vivência de aprender muito comigo. Ele tem um respeito muito grande, né? Nós somos irmãos, que ele fala que eu fui referência para ele, de aprendizado, de técnica, mas também de valores, de disciplina, porque eu fui considerado, quando eu estava bem envolvido no meio nacional, que eu era o mestre mais sério do Brasil e o mais polêmico. Porque eu não gosto de coisa errada, eu vi alguma coisa errada. E como árbitro, eu era muito justo. Tanto é que na seletiva para os Jogos Pan-Americanos de Cuba, os atletas que iam para a seleção brasileira disputar os Jogos Pan-Americanos de Cuba, os árbitros, no regulamento, diz que quando tem atletas do seu estado, você, árbitro, não pode atuar. Sei. Então, nós tínhamos 3 atletas disputando a seletiva. Aí, os técnicos de outros estados reuniram entre eles e solicitaram ao presidente da confederação e ao diretor de arbitragem que eu fosse o árbitro oficial de todas as lutas finais, pela minha seriedade, pela minha competência de ser uma pessoa muito justa, independente de eu ter representante do meu estado. Eu fiquei lisonjeado, tanto é que eu recebi um prêmio, aí a oportunidade que você for a Caeté fazer, você vai ver o troféu como melhor árbitro do Brasil da seletiva dos Jogos Pan-Americanos de Cuba de 91. Olha só. E eu ganhei um troféu, né, um prêmio, que é até uma garrafinha de Coca-Cola. A Coca-Cola, na época, estava patrocinando a seletiva.
E o grande mestre Marcelino, eu venho treinar com ele toda sexta, eu venho de kimono branco, porque aí eu venho como aluno. Entendi. Eu não sou o grão-mestre, né? Nós somos... Então, tudo que eu passei para ele evoluiu. Hoje eu sou aluno dele, né? Ele foi meu aluno, entre aspas, porque ele é aluno do grande mestre Shang Xiaolin, e o professor Maurício, que é o mestre dele, que introduziu ele também. O mestre dele era meu adversário de competição. Sim. E aí eu vou falar uma coisa aqui pro mestre Marcelino, grão-mestre Marcelino, porque ele ia para o ginásio lá do 12BI, onde era o campeonato mineiro de taekwondo, e ficava torcendo contra mim, porque ele torcia para o mestre dele. Só que eu nunca dei o privilégio do mestre dele ganhar de mim, eu sempre ganhei dele, pelo menos isso eu posso falar. Tem, né, no currículo? Isso eu tenho no currículo. Mas o grão-mestre Marcelino hoje é um grande irmão, um grande amigo, a gente treina junto, e hoje eu aprendo com ele, que ele é um grande sábio, uma pessoa de uma sabedoria em todos os sentidos, porque ele é o vice-presidente da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, e ele evoluiu um projeto, né, dentro do Taekwondo, que hoje nós somos uma federação do Taekwondo que anda com as próprias pernas, né? Vida própria, tem um projeto, né, de evento, de formação de professores, de mestre, ele tem uma vivência, uma experiência, né? Hoje eu falo assim, ele é o sábio e eu sou o aprendiz, eu venho aqui para aprender. Né? Nós já vamos passar nós vamos fazer um pequeno intervalinho, mas eu queria fechar esse conselho, porque você traz uma coisa muito forte, né? Vai passando o tempo, as pessoas perdem o respeito ao mestre, ao grão-mestre. A essência, né? E aí eu sou de uma família muito desenvolvida, né? Que eu dei aula, eu sou mais velho, eu dei aula para meus irmãos todos, né? Eu levava os meninos para academia, a gente treinava, eu sempre com aquela postura de mais velho, né? E tal, e hoje lá em casa, na realidade, eu sou o mais novo, né? Porque aí aquele meu irmão que eu dei aula, fiz o início dele com violão, né? E lá em casa nós praticávamos arte marcial com muita força, fui aluno do Mário Lúcio muito tempo, meu irmão toca todos isso, hoje ele é meu professor de música e ainda puxa minha orelha. E muitas vezes ele quer que eu estudo mais, eu estou meio mole, né? E o grande mestre, né? O grande mestre em música, né? Que é o Marcos, né? Que é o Marcos, eu chamo ele na música de grão-mestre, ele toca assim maravilhosamente bem, né? E no jiu-jitsu ele é mestre, né? E a gente fica assistindo isso, eu estou emocionado aqui com sua fala, né? Porque nós não podemos perder. Então eu queria que nós vamos mudar agora, fazer igual o Shazam, né? Vamos mudar agora e você vai vir vestido da minha arte-mãe. Sua arte-mãe, nós sabemos que você é essa fera, né? Então eu queria que você deixasse a sua mensagem final como homem e como praticante do Taekwondo. Como homem praticante de Taekwondo, eu vejo que o Taekwondo ele me trouxe uma essência muito importante que eu já vinha do Jiu-Jitsu, que é esses valores, né, do respeito, da dedicação, do samurai. E o Taekwondo tem uma coisa que a gente treina assim, nosso dia a dia, que a gente fala, né? A base do Taekwondo é a disciplina. E os princípios do Taekwondo é cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Isso eu aprendi na Coreia. Eu fui lá treinar com os coreanos e eu trouxe essa essência da arte marcial, da cultura deles. E ter a oportunidade de conviver com um grande mestre, que é o meu grande mestre, Shang Xiaolin, que eu tenho maior admiração, maior respeito. De tudo que eu aprendi no Taekwondo, eu agradeço a ele. E ele me ensinou não só ser um faixa preta, um mestre, ele me ensinou filosofia de vida, um cidadão, me ensinou a economizar, a não gastar tudo que eu ganhava, planejar minha vida. E ele tem uma admiração, quando ele fala de mim, ele fala com orgulho, porque eu fui o primeiro aluno dele que fui para a Coreia, para o Campeonato Mundial, conheci a família dele lá, né, ele me levou para todos os amigos, ele falava assim, hoje, mestre João Andrade, ele também, jiu-jitsu, ele sempre valorizou muito a minha origem do jiu-jitsu. Então, eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele, que é um privilégio. Nós estamos treinando lá normalmente no Taekwondo. Aí lá a academia, ele pôs lá, academia Lin, né? Lin Taekwondo, lá na Praça Raul Soares. Então, a essência dele está em mim. E quando ele chega lá, às vezes ele vai visitar a gente, as pernas tremem. Né? O grão-mestre chegou, que é a minha essência, porque ele é um grande mestre. Aquela hora ali eu me sinto uma formiguinha
é porque ele tem um olho, e quando ele vê alguma coisa que ele vai lá e corrige, ele mostra pra gente. Então ele tem ele me transformou, né, num grande cidadão, numa pessoa do bem. Me ensinou a dar aula, me ensinou a economizar, me ensinou como que eu ia abrir minha academia, o que eu precisava para manter meu bem-sucedido. E hoje eu vejo que ele fala com orgulho de mim, né? Quando a gente vai para algum evento, alguma palestra, ele me apresenta e fala: isso aqui é um meu aluno de sucesso, é uma pessoa que eu ensinei, e, né, muito respeito, baixa cabeça. Então a essência que eu trouxe do jiu-jitsu e o taekwondo me completou como, né, como atleta, como lutador, como cidadão, como pessoa. Abriu portas para mim, né? Um menino que nasceu no bairro Carlos Prates, na Vila do Marmiteiro, morou na Vila Oeste, frente à cabana do Pai Tomás, no bairro Camargos, filho de um carroceiro com uma dona de casa. Meu pai vendia balão também, balão de gás. Eu saía do bairro e ia vender balão, né, nas feiras livres aí de alguns bairros. E tive a oportunidade de ir para uma cidade, e a arte marcial abriu o mundo para mim, né? Através do taekwondo eu fui atleta da seleção mineira, seleção brasileira, disputei campeonato mundial, viajei, né? Conheci vários países através da seleção brasileira de taekwondo. E hoje eu sou convidado para ir dar palestra, dar seminário de taekwondo. Então, quer dizer, a arte marcial é o caminho do sucesso. O taekwondo abriu portas, porque é um esporte olímpico, é um esporte que tem uma visibilidade muito grande, né? Me deu a oportunidade de conhecer vários estados, grandes mestres coreanos. Eu tenho um respeito muito grande pelos coreanos que introduziram o taekwondo no Brasil, porque eu falo que Minas Gerais foi privilegiado, porque o grão-mestre Shang Xiaolin, quando ele veio para o Brasil, ele teve a oportunidade de ir para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Vitória, mas ele chegou aqui, viu as montanhas de Minas e se apaixonou pelas montanhas de Minas e falou: não, eu quero ficar aqui. E ele é de uma sabedoria, ele veio a pessoa certa para o lugar certo, porque o mineiro é acolhedor, o mineiro tem essa essência, o mineiro recebeu ele tão bem, e ele tem uma gratidão muito grande com Minas Gerais, porque aqui ele construiu a vida dele, a família dele, e formou grandes mestres, atletas, professores, que ele tem um orgulho muito grande. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter um grande mestre, como o grão-mestre Shang Xiaolin, de ter meus irmãos, que é o grão-mestre Marcelino, o grão-mestre Martinho. Eu tenho alguns mestres que foram atletas como eu, que é o Adalberto Pajuaba, que foi campeão brasileiro várias vezes. Eu tenho um grande irmão que é uma pessoa que é o mestre Astrid, que ele lembra da minha primeira aula lá na academia do grão-mestre Shang Xiaolin, na Praça Raul Soares. Ele já treinava lá e eu cheguei com uma bolsinha toda humilde, e ele falou que ele lembra de todos os detalhes até hoje. Então nós temos uma amizade de 43 anos de amizade, que a gente nunca... Então, o taekwondo fez de mim um grande homem, né? Um cidadão do bem, uma pessoa que acorda de manhã pedindo a Deus, né, que abençoe a todas as pessoas que estão à minha volta, que eu faça o bem, não importa quem, todos os dias. Então, o taekwondo é o caminho dos pés e das mãos, né? O do é o caminho, a nossa origem, a nossa essência. Eu nunca esqueci desse do, que eu acho que toda arte marcial, né, tem que prevalecer esse caminho, esse lugar, essa origem. Então, o taekwondo para mim, eu vim de uma luta muito marcial, muito guerreira, e o taekwondo me mostrou esse caminho, foi me direcionando, me deu proporção de ser atleta de alto nível, né, de buscar conhecimento e fazer, né, de mim essa pessoa. E eu aprendi com o grande mestre Shang Xiaolin, que é um grande sábio, né? Ele nunca, em momento algum, desvalorizou o que eu já sabia antes. Ele fortaleceu o que eu já sabia. Ele assimilou, né? O que os outros proibiam, ele recebeu e soube usufruir. Quer dizer, ele viu que eu era habilidoso, corrigiu minha técnica, viu que eu tinha potência no chute, corrigiu meu chute, viu que eu tinha velocidade, viu que eu tinha explosão,
Então ele melhorou todas as habilidades porque ele tem uma visão diferente. Porque ele foi, né, veio da Coreia, a essência do Taekwondo, treinou as Forças Armadas lá da Coreia. Teve um problema sério, né, quando na divisão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, alguns membros da família dele foram para a Coreia do Sul, ficaram lá, não puderam vir. Mas me deu a oportunidade de conhecer o país dele, a cultura dele, de aprender um pouco da língua coreana, que eu consigo, né, às vezes, comunicar tecnicamente, de conhecer a World Taekwondo Federation, que é o Kukyoon, que é o órgão máximo do Taekwondo mundial, a PATU, que é a União Pan-Americana de Taekwondo. Fui membro da Confederação Brasileira de Taekwondo e hoje eu sou o diretor técnico da Federação do Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Então, quer dizer, eu tenho uma história. Nossa. Né? E eu só tenho que agradecer, né, tudo que eu aprendi dentro desse caminho, que é o caminho dos pés e das mãos, que é o Taekwondo. Ô, Luizinho, nós temos quanto tempo? Pode encerrar? Nós vamos conseguir... Segundo tempo. Nós vamos ter o segundo tempo com o Sr. João, né? Você encerrou aí já? Você vai encerrar depois, né? Eu estou conversando aqui. Faça o fechamento. Tá, o fechamento é o seguinte, porque você fala do Taekwondo com essa energia toda, e eu sei que quando você entra no jiu-jitsu a energia é a mesma, né? Então eu queria que você voltasse agora com esse grande atleta que você é também do jiu-jitsu. Tá, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do Taekwondo, que é uma arte que eu comecei a praticar em 1979, também interrupta, eu nunca parei de praticar um dia. Então, o Taekwondo, na minha academia, eu sou grão-mestre de Taekwondo, eu não treino com meus alunos, eu sou grão-mestre, eu sou orientador, Agora, quando eu venho aqui, aí eu venho para treinar, eu sou um aluno. Aí o grão-mestre, ele que... né, eu me sinto perto dele, é muito interessante, como que a presença dele me traz... essa energia toda. O grão vira um grãozinho na frente do grão-mestre. E o grão-mestre Marcelino, eu gosto de falar muito dele, porque o carinho, a admiração que eu tenho por ele, pela sabedoria dele, pelo companheirismo dele e como que ele sabe lidar com as situações, porque ser gestor de uma entidade, eu falo que ele usa muito, né, a arte da guerra, né? Sem dúvida. Né, de saber lidar com seus oponentes de forma política, é um bom gestor, é uma entidade que hoje vive com essa pandemia, com tudo isso aí, a federação tem 300 mil reais em caixa, de uma entidade que é gestora e que nós falamos sobre isso hoje, a honestidade dele, ele não se corrompeu em momento algum perante as possibilidades. Isso, né? O que a federação recebe, ele presta conta de tudo, está tudo ali correto, certo. Então, assim, merece a minha admiração, o meu respeito. E eu fico privilegiado de ter amigos que o Taekwondo me proporcionou, né, nesses anos todos de prática, graças ao grande mestre Shang Xiaolin, que é o nosso grande mentor, nosso grande mestre, e que eu só tenho que agradecer a Deus. Tirar o chapéu. João, então eu vou te pedir, o Luizinho vai fazer a passagem aí do som direitinho, vou pedir para que você venha vestido para nós agora estou voltando com o João aqui, né? Esse João Andrade, né? E ele já nos brindou na nossa primeira parte aí, né? A gente vai editar junto, né? Já nos brindou com essa grande experiência dele no jiu-jitsu e no taekwondo, né? Que vocês falam, né? Taekwondo, né? Mas eu vou é o caminho dos pés e das mãos. Agora nós vamos falar da arte suave. Nós vamos falar da arte suave do jiu-jitsu, né? Ele já contou a história para a gente, como é que ele foi parar no jiu-jitsu, né? E eu queria que você contasse, porque você foi muito claro para nós, que não atrapalha fazer duas atividades, essa transdisciplinaridade, esses saberes diferentes, né? Você falou que o seu mestre pegou tudo que você já chegou lá como faixa preta de jiu-jitsu, né? E a partir dali ele construiu o seu taekwondo. Vou falar taekwondo mesmo, né? Tá? E eu queria que você falasse agora essa vivência sua, né? Desse grande atleta que você é, né? E
é muito legal, porque eu estou diante de um mestre, né? E eu estou falando que ele é um grande mestre, que ele é um grande atleta, e ele aceita, né? Porque você construiu isso, né, João? A gente muitas vezes vai falar com o cara que ele é um grande médico e fala, não é bem assim, o cara é engenheiro, não, né? Eu gosto muito dessa parte da arte marcial, né? Porque o cara, quando ele recebe uma faixa, depois você vai explicar para a gente, né? Isso é mérito, né, João? Então eu queria que você levasse para o nosso público agora essa vasta experiência sua, né? Como poliatleta, né? Como multiatleta, né? Mas agora nós vamos falar bastante do jiu-jitsu. Nós estamos aqui na casa do grande mestre, né? Wilton Leão, né? Agradecer ao Wilton, né? Nós temos uma bela entrevista, eu estou com a camisa aqui do Wilton, né? E está com você a palavra, João. Mais uma vez agradecer a oportunidade. Agora eu vou falar, né, de uma parte minha que realmente que você falou, a responsabilidade de ter um título de mestre. Né, o jiu-jitsu é minha arte-mãe, né, que eu considero que a essência do jiu-jitsu está em mim. Eu acho que o jiu-jitsu é uma arte maravilhosa, é a arte-mãe de todas as artes. É uma arte que trabalha todas as suas habilidades, da luta em pé, a luta no solo, agarrado, qualquer jeito que você quiser no jiu-jitsu, a gente está pronto. Então, o jiu-jitsu, eu tive a oportunidade de treinar, né, um pouco com o mestre Yoshio Kamada-san, né, depois com o grande mestre Walter, né, e com o mestre Takeo Yano e o mestre Senador. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de ser aluno do grande mestre Wilton Leão, né, o nosso grande mestre, o grande mentor, onde eu venho aqui aprender também, buscar meus conhecimentos no jiu-jitsu, que ele fala que o jiu-jitsu é infinito. O jiu-jitsu é para todos, né? No jiu-jitsu não tem preconceito de cor, de raça, de tamanho, de altura. Tanto é que a gente vê, né, que o perereca, né, um galinho de briga, que na década de 80, quando eu comecei no jiu-jitsu, assim, a competir, a primeira competição que eu fui no jiu-jitsu, mestre Wilton Leão, eu de faixa roxa, porque era campeonato, não tinha peso, faixa, categoria. Era sorteio, 5 atletas de um lado, 5 do outro. Número 1. Quem que é o número 1? Sou eu. Aí quem que é o número 1? Mestre Wilton Leão. Imagina que eu apanhei nessa época. E desde eu vou falar do Wilton um pouquinho aqui, né? Que o Wilton, outro dia eu mostrei a entrevista, eu tive o prazer de entrevistar o Wilton, né? Um grande amigo. O Wilton sempre teve o status na minha família de um grande mestre que ele né? Com o meu irmão Marcos, né? Um mestre também do jiu-jitsu, né? E meu colega falou, mas esse cara tem 1,57 m, 54 quilos e 74 anos. Eu falei, o Wilton é o seguinte, enquanto ele estiver olhando para você e ele não estiver incorporado como um atleta, tudo bem, vai tudo bem. Agora, na hora que ele olha para você, você já sai correndo, cuidado, hein? Então é isso, né? Você caiu na frente dele, vai tomar tapão na orelha, vai tomar um shirogueri. E o perereca, né? Que pulava maravilhosamente, né? Então, assim, aí eu tive essa vivência com ele, né? Na faixa roxa, competi ele no Atemi, e aí depois ele foi construindo uma amizade. E quando o grande mestre Senador faleceu, e o mestre Takeo Yano, eu me senti carente, órfão de ter um mentor. E aí, numa reunião, numa assembleia, eu sugeri para que todos aceitassem o grande mestre como o nosso grande mestre de Minas, do Brasil e do mundo, referência do jiu-jitsu. Então, hoje eu me sinto também um membro da Leão Dourado, aluno do grande mestre Wilton. Quando eu estou na minha academia, eu sou o mestre João Andrade. Sim. Aqui eu sou o aluno do grande mestre Wilton Leão. Então, essa referência que você falou de um mestre, eu tenho essa postura de mestre, eu tenho a responsabilidade de um mestre, eu sei o tanto que eu consigo transformar a vida dos meus alunos, do meu grupo hoje, né, o jiu-jitsu. O taekwondo eu fui mais atleta. O jiu-jitsu eu tive a oportunidade de ser atleta, de ser lutador, competidor, mas hoje eu sou um educador do jiu-jitsu. Eu formo muitas pessoas do bem. O jiu-jitsu me ensinou a transformar a vida do próximo para um caminho de sucesso. Então hoje eu tenho 30 cidades onde eu coordeno o jiu-jitsu
Eu formei muitos alunos faixas pretas de jiu-jitsu, tem alunos dando aula nos Estados Unidos, na Europa, nos Emirados Árabes. Então o jiu-jitsu me formou como educador, como mestre. Então, e eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta, que eu acho isso essencial, né, nessa nossa conversa. E esse mesmo comportamento que você tem de grão-mestre do taekwondo, vou falar do meu jeito, né? E esse mestre que você é do jiu-jitsu, você tem de discípulo, né? Quando você está diante do grão-mestre Hilton, que a gente sabe que essa sumidade, explique isso melhor para a gente. Isso é uma coisa que é afinidade, né? Eu não sei, né, se em vidas passadas a gente teve alguma proximidade como monge, como samurai, como guerreiro. Eu sei que... Mas o grande mestre Hilton, ele tem um diferencial de todos os mestres que eu já conheci, porque em todos os lugares que ele vai, ele é bem recebido, ele é bem tratado e ele transmite uma áurea. Eu falo que o grande mestre Hilton é um ser de luz. Se você estiver passando qualquer coisa, você vem aqui, você sai com a sua áurea, com a sua imagem daqui aliviado. Então, de conforto, né? E também ele é de uma sabedoria, de um jiu-jitsu tradicional, um jiu-jitsu afinado, que eu, com esses membros grandes meus, tenho dificuldade, porque eu não consigo fazer o que ele faz. Porque ele faz dos pés e as mãos ser uma coisa só. Eu não consigo ter a habilidade que ele tem com as pernas, os ganchinhos que ele põe, ele movimenta daqui, ele fala, né, que é senta, deita e rola, perna e quadril, ele movimenta, ele estuda, ele tem uma capacidade de evolução do jiu-jitsu, né, que eu não consegui. E eu acho que eu vou treinar mais 50 anos e não vou conseguir. Engraçado. Mas o mais importante, assim, eu não consigo ter a habilidade que ele tem, mas eu estou tentando construir a mentalidade de um grande mestre que ele da sabedoria, do conhecimento. Essa fala vem forte. Sabe, né? Eu acho que o que ele passa para mim é muito maior, né, do que um simples treinamento. Então eu vejo que o jiu-jitsu é muito maior do que tudo, né, do que trocar posição, finalizar, técnica. Então, hoje o que o grande mestre me mostra é um caminho diferente, né? É um caminho da sabedoria, porque eu aprendi, nós falamos anterior, acho que é importante você buscar várias coisas de lutas, mas no contexto geral, as lutas são muito parecidas, sem né? Dúvida. Que tem filosofia, que tem um procedimento de ensinamento, que tem um processo pedagógico, que ensina valores. Que o objetivo da luta não é vencer ninguém, é vencer a si próprio. Esse é o processo que eu estou aprendendo com um grande mestre, né? Eu já venci muitos atletas, já venci muitas lutas, e hoje eu estou num processo de aprendizado comigo mesmo, né? De me conhecer, de vencer, né, as minhas dificuldades, as minhas vivências na arte marcial. Então o grande mestre, ele está me mostrando esse caminho, porque a sabedoria dele... Então eu busquei várias artes, conheci muitas lutas, busquei muito conhecimento, mas hoje eu quero aprender a ser um sábio. E para mim aprender a ser um sábio, eu tenho que estar ao lado de um grande sábio, que é o nosso grande mestre. Vou fazer um comentário aqui, porque o meu irmão, que vocês são parceiros, né, de vida e de trabalho, né, e tal, o mestre Marcos, né? E o Marcos, eu brinco com ele que ele é a mãe da paciência, né? E eu falei com ele manda sempre as lutas dele com o Wilton, né? Muitas vezes você é eu sou o coordenador, né? E eu fico olhando, um dia eu falei com ele, eu já estou de saco cheio de você perder do Wilton. Me ajuda aí, nós amamos o Wilton, mas você tem que reagir. Você é meu irmão, né? Você é meu irmão, família Faria e tal. E quando você vai ganhar do Wilton? Ele falou assim, nunca. Eu estou aqui para outras coisas. Né? Um aluno, ele supera o mestre em sabedoria. Isso. Mas no tatame tem que haver o respeito. Tem que haver o respeito. Eu falo assim, para mim, pôr a mão no kimono do grande mestre, eu tenho que pedir licença. Eu jamais vou ver o meu grande mestre Hilton hoje como um competidor, como um lutador. Eu vejo ele como um sábio. E um sábio, você tem que, né, pela filosofia, aí eu aprendi na Coreia, e eu transmiti isso para o jiu-jitsu, que o aluno não pisa nem na sombra do seu mestre. É muito legal isso. Né? O aluno tem que estar sempre... O aluno supera o mestre em coisas boas.
mas em termos de... A gente vê o aluno chamar o professor, o mestre para rolar. Isso é o cúmulo dos valores, mas é a modernidade, porque a geração que vem hoje, eles vêm com outros conceitos. E nós que viemos, né, da história, da formação, dos valores, né, eu pratico jiu-jitsu há 50 anos, e nesse desenvolvimento do jiu-jitsu eu me considero um mestre, um bom professor, um bom educador. Foi um bom atleta? Fui um bom atleta porque o meu grupo de alunos segue a minha linhagem de disciplina, de respeito, de valores. Eu não estou preocupado com troféus e títulos para a equipe, porque o atleta vai... Eu não quero formar campeão mundial, eu quero formar boas pessoas, bons cidadãos, pessoas do bem. Pessoas que, se eu fizer um trabalho que o jiu-jitsu me ensinou, desses valores, quantas pessoas eles vão poder transmitir isso para o próximo. Então, se um formar um bom aluno, uma pessoa do bem, e ele formar mais um, e esse vai formando mais um, nós vamos formar uma cadeia de um mundo melhor. Né? Então, eu acho que o jiu-jitsu ele é muito maior, porque é uma arte marcial milenar, né? Tem toda uma história, tem todo um conteúdo. Né? Lógico, o jiu-jitsu que eu aprendi era o jiu-jitsu marcial. Eu vim da essência marcial, a arte do guerreiro. E hoje o jiu-jitsu se tornou um esporte. E eu acompanho essa evolução do jiu-jitsu. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa transição. Fala a sua idade para o nosso público. Eu vou 61 anos, aí o grande mestre fala que é 61 anos e 3 meses, né? E eu não sei as horas, mas eu falo que eu vejo alguns amigos, né, que não conseguiram. Da minha época, quando eu comecei lá na Praça Raul Soares, lá na Vila Oeste, só eu consegui o título de mestre, faixa vermelha hoje, branco, 8º grau. Eu gostaria que mais pessoas tivessem, porque é um caminho árduo, não é fácil. Você chegar ao título de mestre, né, dentro desses valores que eu aprendi dentro da arte marcial, sem me corromper, né, mas abrir portas. Né? Hoje eu tenho um vínculo com a cidade de Caeté, onde eu recebi o título de cidadão honorário também, recebi o título de cidadão honorário de Diamantina. Eu tenho um vínculo com várias cidades e eu lembro de um detalhe que eu posso falar aqui. Eu tinha ido para os Estados Unidos para uma competição, um aluno para o Campeonato Pan-Americano, e depois eu fui para os Emirados. E depois eu fui para uma cidade que chama Cachoeira Escura, que fica entre Valadares e Ipatinga. Sei, conheço aquela região. Uma cidade pequenininha, de pessoas muito simples, e que os alunos, eu tenho um professor lá que dá aula, o professor Denilson, juntamente com o sargento Adermes, que é de um projeto social, Guerreiros do Amanhã, que a gente está preocupado com o futuro dessa cidade. É um projeto social onde os meninos não pagam mensalidade. Eu vou lá gratuitamente. E a associação comunitária fizeram um almoço para receber o mestre, o grande mestre. E quando eu cheguei, todas as autoridades da cidade estavam reunidas. E quando eu cheguei, dei uma palestra e falei, algumas crianças do projeto passavam perto de mim e queriam me tocar para ver se eu era verdadeiro. O mestre está aqui, não, mas ele estava lá nos Estados Unidos, ele estava em Dubai, ele está aqui na nossa cidade, ele existe. Eu queria tirar foto, né? Então eu falei, gente, isso que o jiu-jitsu me proporcionou, e é o que o grande mestre me ensina todo dia, a humildade. Mas aí, conversando com você também, em uma outra fala, você falou, a humildade com a inteligência. Sem dúvida. E não adianta você ser só humilde. Só serviu ali. Né? Então, uma das coisas que eu estou aprendendo, né, é essa vivência dentro do jiu-jitsu, tanto que o jiu-jitsu acrescentou na minha vida como ser humano, como pessoa, que é uma arte maravilhosa. O jiu-jitsu ele é muito maior do que campeonato, do que título, do que faixa preta, né? Então, lógico que eu, quando comecei nas artes marciais, eu nunca imaginava que eu ia ser mestre, receber um... Você não tinha nem ideia do que era mestre. Que era mestre, né? E quem amarrou a minha faixa coral, né? Depois, quem amarrou a faixa vermelha e branca em mim foi o grande mestre Ailton Leão. Olha que privilégio. E hoje, eu quero ser um grande mestre, seguindo os caminhos dele, que ele é minha referência, ele é uma pessoa que me ensina só coisas boas e que
aonde ele vai, ele é um ser de luz. Os campeonatos da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, eu sou o cara fechado, eu era o cara fechado e eu era o que resolvia os problemas e o que era o chato da competição. E com conversa com o grande mestre Hilton, a gente foi amenizando isso. Hoje, quando o cara chega lá e fala que o árbitro roubou, que o árbitro fez isso, eu falo, calma, senhor, peraí. Senta aqui, vamos tomar uma água, vamos tomar um café aqui. O que eu posso te ajudar? Aprendi a lidar, né? Que é aí que o grande mestre está me ensinando, que achava que eu era o dono do evento, da competição. Não, eu sou uma pessoa que está ali, e que mais importante é o atleta. Isso. O evento em si, as famílias que estão ali, olha que maravilha. O que a gente proporciona através do jiu-jitsu? Quando você pega um atleta que sobe no pódio, a família sobe junto. Nossa, mãe. Você envolve uma comunidade, você pega um menino do projeto social, eu falo do jiu-jitsu, me ensinou a isso, que eu tinha um garoto, um aluno, depois eu faço questão que ele ouça essa entrevista, que é o Newton Marques, que era um menino de rua, que tomava merenda dos meninos da porta da escola, porque morava numa casa de terra batida, e a mãe dele era prostituta. Nossa. Ele era revoltado com a vida e reclamava de tudo. E um dia ele ficava lá na minha academia, passando, eu dei uma vassoura para ele, e ele falou, mas eu quero é treinar. Não, o primeiro treino é aprender a varrer a porta da academia. Depois você vai aprender a varrer o tatame, que é onde que vai te mostrar o caminho. E eu dei uma bolsa de estudo para ele, do jiu-jitsu, ele formou faixa preta, foi campeão mineiro, campeão brasileiro, disputou o Pan-Americano, foi para os Estados Unidos trabalhar, juntar dinheiro, e hoje é um homem de sucesso lá no Maranhão, em Açailândia. Construiu uma família, dono de um supermercado, formou educação física, é um grande cidadão que me toma benção todo dia, né? Me tem como pai, como referência. Então, eu quero que ele ouça isso para ele entender, né? Que eu falei com ele um dia, nessa revolta dele, eu falei, a única pessoa que pode mudar a vida da sua mãe é você. Mas como? Vai trabalhar, vai estudar, vai ser alguém na vida. Para de reclamar, para de ser vítima do... Né? E eu estou aqui para te ajudar, para te dar oportunidade. Mas sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, o jiu-jitsu foi me mostrando esse caminho. Então, hoje eu me vejo como um educador, como um mestre de muita responsabilidade, que tem uma postura de mestre, que me comporto como mestre. E o jiu-jitsu me fez ser até secretário de esporte da minha cidade por 2 mandatos, pelo meu caráter, em Caeté, porque eu não votei na época no prefeito, não fiz campanha para ele, eu fui convidado para ser secretário pela minha competência como pessoa, como cidadão, o que eu represento para a cidade, e assumi a pasta de secretário, fiz um trabalho dentro das minhas possibilidades, porque eu não sou político, né? Fui aprender a lidar com gestão pública, com o dinheiro, não é fácil, mas eu acho que eu dei a minha contribuição, acho que é um processo. Esse cintura seu das artes marciais ajudou demais. Né? Ajudou muito e me ajuda muito até hoje, né? Que a gente fala assim, é o autocontrole. A disciplina, o respeito, a hierarquia, a gente saber entrar e saber sair. Então, o jiu-jitsu, para mim, tem o meu lado guerreiro, que eu lutei, gostava de lutar, gostava de competir. E depois eu fui ser professor, né? Minha primeira aula foi de jiu-jitsu, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, depois que veio o taekwondo. E eu tenho grandes alunos do jiu-jitsu, grandes faixas pretas, assim, pessoas maravilhosas. Eu não vou citar nomes aqui, porque vai esquecer algum, todos os faixas pretas meus, assim, alguns tiveram a oportunidade de disputar campeonato brasileiro, mundial, pan-americano, mas o meu legado que eu vejo nos meus alunos é a essência, é a disciplina, a formação para a vida, que eu vejo que eles... o jiu-jitsu transformou a vida deles no trabalho, na família, né, na criação dos seus filhos, no tratamento com a sua esposa, porque eu falo que faça sua esposa feliz todo dia, fala para ela que eu te amo, mas não é falar, é atitude, né? Faça o bem, não importa quem. Aula de jiu-jitsu, eu gosto de dar aula, é o amor que eu tenho um amor, um sentimento, é muito prazeroso eu saber que eu estou transformando a vida da outra pessoa com uma arte que
arte suave, o caminho para a vida. E quando você ensina e você vê o sucesso, a minha felicidade é ver o sucesso dos meus alunos, do outro. Quando o aluno chega perto de mim e fala, não, mestre, comprei minha casa, não, comprei um carro, mestre, mas lembra que eu te falei lá na frente, a primeira coisa que você vai fazer é estudar, vai fazer vestibular e vai prestar porque eu não tive essa oportunidade. Eu queria até entrar nesse núcleo, né? Porque a gente conhece muito bem o Wilton, né? Conheceu o senador, né? O mestre senador, o nosso Antônio Alves, né? E você, eu acho que você é uma pessoa interessante, porque você tem muita cultura, um português refinado, comunica bem, né? E a sua escolaridade na escola formal foi pequena, né? Porém, né, você foi para essa outra escola, né, que é o jiu-jitsu e o taekwondo. Eu queria que você falasse disso, porque eu quero que os pais que estão nos ouvindo, os filhos, os mestres, entendam, né, que esse jiu-jitsu é esse lugar, né? É um lugar, o taekwondo é esse lugar. Eu queria que você falasse um pouco disso. E você cobra dos seus discípulos lá, alunos, né? Alunos sem luz, né? Discípulo já é uma coisa diferente, né? Você cobra deles um trabalho na escola, um estudo, um curso superior, né? Igual esse menino que você falou, né? De repente ele virou, como é que é o nome dele? Newton Marques. Ele vira um professor de educação física, né? Vira um empresário. Empresário, né? Que coisa maravilhosa. Fala um pouquinho disso para nós, para a gente desmistificar isso, a gente levar as nossas crianças para a escola, né? Crianças de pessoas ricas, crianças de pessoas pobres, né? E é um lugar que todo mundo fica junto, né? Não tem essa diferença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sobre a relação, como eu vim de uma família muito simples, humilde, meu pai era carroceiro, estudou, parece que até o 3º ano, não sei. Minha mãe é analfabeta, mas é analfabeta de uma sabedoria incrível. Isso eu puxei dela, porque minha mãe nunca estudou e pegava ônibus, vai em qualquer lugar com todo... Quanto dinheiro? Criou a família? Criou a família. Com aquele pouco dinheiro, com pouco dinheiro. Mas a minha mãe, né, meus pais, eu sou feliz demais que eu tenho meus pais vivos até hoje. Meu pai vai fazer 86 anos, minha mãe 85, né? Sou José Batista Filho e a dona Joana de Andrade Batista. Para ela e para ele. É um carinho, eu tenho né, respeito, né? Minha mãe, meu pai, mais próximo da minha mãe, eu aproximei do meu pai agora, depois dessa evolução como pessoa, porque quando eu era lutador, homem estranho outro, né? Voltando para a escola, eu não tive a oportunidade de estudar, eu também não gostava muito, porque meu negócio era lutar, arte marcial. Então eu fiz o 1º ano, na época... Quer dizer, eu até pedi você para fazer uma correção, né? Eu não gostava muito, não, você não tinha um lugar para ir que era tão elegante, tão... Porque eu lembro na época que eu treinava, a gente treinava 4 vezes por semana, 5 vezes, era um momento prazerosíssimo, a gente chegava na academia toda noite, 6h30 da tarde, da noite, início da noite, saía de lá 11 horas da noite. Né? Mamãe, nessa época, mamãe não dirigia ainda, né? Que eu vim de uma família, de uma situação muito boa. Papai brigou com a mamãe para ela tirar a carteira, para buscar a gente, né? E era um momento mais prazeroso, né? Das endorfinas, das serotoninas, né? Então era bom demais, né? E a escola formal, muitas vezes, ela não agrada a gente tanto, né? Então eu queria que você revisse essa fala sua, né? Não é que você não gostava, né? Porque a academia era boa demais, né? A academia, assim, eu treinava, você falou 4, eu treinava todo dia de segunda a segunda, meu irmão fazia sábado, domingo, e eu não tinha essa coisa. Mas a escola, eu estudei numa escola até o 4º ano, aí depois para você ir para a 5ª série, na época você tinha que fazer admissão. Aí eu fui fazer a 4ª admissão, aí fui fazer a 5ª, fiz a 5ª, 6ª, 7ª, consegui concluir o 1º grau. Foi aonde que eu cheguei no máximo, né? Mas a escola da vida, hoje eu converso com qualquer pessoa, eu não me sinto nem... A arte marcial, que é a arte da vida, né? Me deu essa autoconfiança. Eu converso com um doutor, com PhD, com qualquer pessoa de qualquer nível. Passo os meus perrengues, sim, mas a escola da vida me ensinou. Porém, eu vejo que se eu tivesse me dedicado mais aos estudos, talvez eu poderia ter mais chance, oportunidade, né, de trabalhar. Não sei, eu também...
Nessa época que eu estudei, eu fiz o curso do Senai, lá na cidade industrial. Tá. Então eu tenho a profissão de marceneiro modelador. Nossa, mãe. Eu trabalhei... Você sabe qual a ideia que eu tenho de marceneiro? Que eu vim de obra, né? O marceneiro é aquele cara que é o melhor profissional da obra, né? Ele pega uma madeira, ele é um escultor, né? Então você estava predestinado e você fez esse curso aí. Eu comecei a trabalhar, meu pai sempre me exigiu de trabalho, então eu comecei a trabalhar com 9 anos, com meu pai ali, ajudando ele na carroça desde 7 anos. Buscava o animal, depois o carroceiro ajudava ele. Aí com 11 anos... Ele fazia transportes. Ele fazia o transporte dessa marcenaria onde eu fui trabalhar. Aí eu fui ser faxineiro lá da marcenaria. José Antônio, meu primeiro patrão, carteira assinada. Com 11 anos eu fui trabalhar com ele. Quando eu fiz 13 anos, eu tirei carteira de menor, ele assinou minha carteira com 13 anos. E eu era ajudante. E esse dinheiro que você usava para pagar a academia. Olha só. Aí fui trabalhando já na marcenaria, que nós que somos de obra, a gente tem um respeito pelo marceneiro. Aí fui trabalhar na indústria mineira de Moagem, lá na cidade industrial, que era do Grupo Felício Branco. Exatamente, a Orion, né? A nossa grande Orion. Né? Eu fui muito ligado ao pessoal da Vilma, né? E eu tive uma companheira de vida que era do Grupo Vilma, e a gente conhece essas histórias todas. O papai comprava macarrão do Felício, comprava lá do seu Pascoal, né? Mas aí eu fui trabalhar com 13 anos, eu trabalhei com o Zé Antônio até os 15. Tá, o marceneiro, a marcenaria. Eu era ajudante, aí eu fui para a indústria mineira de Moagem, aí lá eles ofereciam, né, o menor aprendiz. E o curso do Senai. Eu era menor aprendiz, fiz o curso do Senai. Quando eu fiz o curso do Senai... Então, vamos corrigir isso aí. Você estudou bastante, né? Você não enrola não, hein? Eu fui aprender a profissão, fiz o curso, aí eu fui promovido lá na indústria mineira de Moagem, de ajudante para marceneiro modelador. Você está brincando comigo, hein? Aí eu ganhei... Posso fazer um negócio para você? Aí, não, calma. Não, eu vou te falar. Deixa eu concluir. Vou tirar o chapéu para você. Deixa eu concluir. Aí, eu mexi aqui no microfone, confere. Aí eu trabalhei lá até 21 anos de idade, 22 anos como marceneiro, né, aprendendo, fiz os móveis. Inclusive eu tenho móveis na casa do meu pai, que eu fabriquei, mesa de jacarandá. Você tem habilidade, tamborete de jacarandá, guarda-roupa de jacarandá. Então, eu tinha essas habilidades lá como marceneiro modelador, mas eu não detestava ficar encostado no banco, aqueles bancos de marceneiro. Eu falei, gente, eu quero lutar. Eu ficava lá no banco, chutando e movimentando. Aí meu chefe falou, pô, você tem que ser lutador, Bruce Lee, você fica chutando aí. Então, só que com isso me deu uma estabilidade profissional. Porque e te deu habilidade também. Habilidade, eu fui carteira assinada. Depois eu saí de lá, abri minha academia, paguei INSS como, né, com o carnê, depois como dono de academia. E como eu fui secretário de esporte, me favoreceu, eu aposentei com 53 anos, com 40 anos de contribuição. Paguei 5 anos a mais. Posso fazer um pedido? Então, eu tenho já 8 anos que eu me aposentei. Posso fazer um pedido? Como contribuição social. Posso fazer um pedido? Pode. A gente, quando está com faixa preta nesse nível, a gente, né, faixa vermelha, essas coisas aí, a gente tem que ter um respeito, né, João? Você estudou pra caramba, não, né? Porque isso a gente não dá o valor. Não dá, mas você, quando você chegou para esse menino lá, que você deu para ele a vassoura, para ele varrer lá o passeio. O passeio da academia, né? A rua. Né? Essa experiência de vida que vem, como é que chama seu pai? José Batista Filho. O seu José, né? Seu José. E a sua mãe? Ele chama ele de Zé Camelô. Zé Camelô, ó, que coisa maravilhosa. E sua mãe? Dona Joana. Você vê isso, essa história de casa, né? Como isso te ajudou, né? Esse aprendizado, assim, Dona Joana, que eu falo, minha querida mãe, que eu, né, tenho um amor, assim, ela é o coração da família, eu sei. Porque na nossa casa, assim, sempre recebeu visitas, pessoas né, minha avó veio, mãe do meu pai veio do interior, foi morar com minha mãe, nunca faltou nada para nós, né, assim, humildade, simplicidade, ela sempre, e aquela coisa, servia todos, e às vezes ela ficava com fome.
Isso é um fato, coisa de mãe. Agora, e ela faz isso até hoje. Eu venho aqui, né, treinar, eu vou lá almoçar com eles, enquanto eu não chego, ela não almoça. Então, assim, é de um carinho, de uma simplicidade, de uma humildade. E minhas irmãs também são trabalhadoras, né? Aprendeu muito com a minha mãe, sendo analfabeta. Minha mãe deu aula para minhas irmãs, dá aula até hoje. Sou neto de uma avó e meu muito pai, culta, e a minha outra avó era analfabeta. E aí a arte marcial e o grande mestre, aí, né, a Roseli, minha esposa também, me ajudou muito nisso, que foi aproximar do meu pai. Com 50 anos de idade que eu consegui aproximar do meu pai, dar um abraço ao meu pai. Hoje eu sou o melhor amigo dele, assim, gosto de conversar, sou fã dele, porque quando eu era jovem eu não tinha essa proximidade. Então, mas isso tudo foi o jiu-jitsu. E o que eu faço para os meus alunos hoje... Mas eu queria que você acrescentasse, que eu marcenaria... Também. Meus alunos hoje, trabalhei com um projeto social, chama Pé no Chão, que a característica do projeto e o protocolo do projeto e o critério para fazer parte, o menino tem que estar na escola. Entendi. Agora, se ele está bem na escola, é outro, né? Mas nós vamos ajudar ele a melhorar. E vai ficar melhor, né? Porque ele está praticando... Porque assim, se o menino está ruim na escola, tira nota ruim, ele não pode receber uma bolsa. Eu acho que isso aí, eu não usei esse critério. Você está na escola, eu estou bem, mas não passei de ano. Mas por que você não passou de ano? Vamos ver, né? Como é que vai ser. Então, eu hoje, todos os meus alunos faixas pretas, é um privilégio. Todos hoje estão estudando, fizeram curso superior, ou de direito, ou médico. Hoje eu chego em Caeté, às vezes, né, o doutor Áureo. Olha para você ver, doutor, meu aluno que foi criança, meu aluno com 5 anos, 6, 7, 8, até 15 anos, hoje ele é meu ortopedista. Eu chamo dele de doutor. Só que a hora que eu chego no consultório dele para atender, ele sai do consultório e me cumprimenta, abaixa a cabeça em respeito. Então, essa troca de vivência, desse privilégio, de eu saber que na minha comunidade, no meu trabalho, eu consegui, através das artes marciais, ajudar a minha comunidade. Muito legal. Meu legado, assim, de ter médico, de ter todas as áreas profissionais. E tem pessoa que ficou numa área mais simples, mas com qualidade. Com qualidade de ser humano, um grande pai de família. E eu incentivo eles o tempo todo, né? Vocês têm que ser pessoas melhores. Vocês entraram na minha academia e vocês têm que sair daqui pessoas melhores. Faixa preta, eu não sei, mas um cidadão, sim. Um ser humano melhor, Nós sim. temos que fazer essa construção. Né? Uma pessoa que vai tratar as pessoas, aonde você chegar, vocês podem saber, a conduta de vocês fala assim, aquele ali é aluno do mestre Andrade. Isso me deixa muito feliz. Né? De uma pessoa que fala, não, aquele ali... Reconhece a marca, né, do Porque mestre. Essa marca, né, Andrade, hoje, ela é muito forte. Depois para fotografar. Porque um aluno me falou isso, aí eu quero agradecer aqui também publicamente, quero que ele veja isso, que é o Flávio Gonçalves, que é um faixa preta meu, que há um tempo atrás... Ele vem me acompanhando e ele falou, mestre, só pensa no Andrade daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu falei, não, só tem que pensar, o Andrade está crescendo. Ele falou, mas eu não sou gestor, eu não tenho essa habilidade, eu sou professor, mestre, eu gosto de ensinar. Eu falei, não, só tem que aprender porque o Andrade está crescendo, só tem noção da importância que o senhor tem na vida, não é minha. É de centenas, é de milhões, mil pessoas, mais. 30 cidades. Você não sabe quantas famílias estão envolvidas no jiu-jitsu, no taekwondo, na proposta, porque ninguém vem aqui, olha o senhor para ser campeão, ser lutador. As pessoas olham o senhor, é o caráter, a formação, os valores, a disciplina que o senhor tem, como que o senhor trata as pessoas. Né? O senhor chega aqui, o senhor cumprimenta todo mundo, o senhor recebe todo mundo bem na casa do senhor. O senhor nos recebe aqui, o senhor fala que o aluno inteligente vem beber água limpa na fonte. Com certeza. O mestre Nilton Leão. Por isso você está aqui, né, João? E eu falo, o aluno inteligente vem na fonte, beber água limpa. E eu estou aqui sempre de portas abertas. Aí vem aquela coisa do jiu-jitsu tradicional lá atrás, que o pessoal fala do aluno Cleonte, o aluno que... Eu já briguei muito com isso também. Hoje eu falo assim, às vezes o aluno faz alguma coisa, vai para outra equipe, eu falo, é um livramento, vai com Deus, Deus te abençoa o seu caminho. Você acha o seu caminho lá, né? O aluno está comigo, eu hoje assim, eu preocupava com quem ia. Quando você
aprende a vida, que é com você mesmo, eu falo assim, eu tenho que valorizar quem está do meu lado, quem ficou aqui, esse que merece, quem foi, também é um direito, porque às vezes o que eu tenho para oferecer para ele é muito pouco, ele quer muito mais do que eu tenho para oferecer, é um direito dele, é um livre-arbítrio, mas eu tenho um privilégio, Luizinho, que eu falo assim, todos os meus alunos, nesses 50 anos de prática e 42 anos dando aula, formando pessoas, todos que me ouviram e seguiram o meu ensinamento são pessoas do bem, são pessoas que têm uma vida melhor, diferencial. E aqueles que infelizmente desviam, eu fico com dó, porque estão perdidos até hoje, sem direção. O que impede de um dia eles voltarem? Isso aconteceu recentemente agora, um aluno que passou por várias situações e ele retornou na academia, ele falou que ele tem uma frustração, porque os amigos dele da década de 80, todo mundo vai uma faixa preta comigo, só ele não, ele está na roxa. Seja bem-vindo, eu quero ter o prazer e a honra de amarrar a faixa preta na sua cintura, só depende de você, eu estou aqui. Que eu falo, né, aquele ditado da filosofia da vida, né, o filho abandona o pai, mas o pai não abandona o filho. Muito bom, né? E o mestre, né, eu estou aprendendo isso aí, né, que aí a gente tem amigos, vai ouvindo, vai aprendendo, que eu falo assim, a palavra de Deus, quando você abre o seu coração para Deus e ouve a palavra de Deus e abre a porta da sua casa para Deus entrar, a sua vida se torna maravilhosa, né? Que é o bem-aventurado, né? Às vezes a gente está passando um momento na vida que faz parte do nosso crescimento. Mas quando você tem Deus no coração, você tem fé, você tem a esperança e você acredita em Deus, que é outra coisa que eu estou buscando, me aproximar mais de Deus, né? Porque eu fiquei muito envolvido com a arte marcial, a arte da guerra, né? De ser questão do samurai, mas a gente pega aí o livro da arte da guerra, pega o Tande King, né? Que é uma filosofia oriental de um grande sábio, e vê que tudo que a gente fez, nós estamos no caminho, né? Buscando o caminho da evolução. Mas quando você tem a palavra de Deus e abre a porta da sua casa para Deus entrar, porque Ele nunca nos abandona, a vida da gente se transforma. Então, Luizinho, eu estou passando um momento da minha vida de transformação espiritual com a presença de Deus na minha vida, né? E o jiu-jitsu reforça isso, né? Porque eu preciso ajudar mais pessoas, eu quero contribuir com mais pessoas, mas eu tenho que estar bem comigo também. Então, uma coisa às vezes que eu estava meio... Então, eu falo muito com meus alunos, a presença de Deus, não podemos esquecer. A escola, a família, eu acho que é fundamental, a gente tem que ter raiz, a gente tem que ter origem, a gente tem que dar valor, né, às pessoas que proporcionaram a gente estar onde a gente está. Então, primeiro é Deus, né, as nossas famílias, os nossos amigos. E hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande como mestre, como grão-mestre, porque eu não quero que o meu aluno seja campeão mundial, eu quero que ele seja campeão da vida, que ele seja um bom cidadão, que ele seja um bom pai de família. E se ele tem vocação política, que ele seja um político honesto, né, que ele faça com dinheiro público, onde ele tiver, ele seja... Aquela diferença. Né? E o legado que eu quero deixar hoje, que eu falo assim, eu quero deixar o meu melhor para o próximo. E aí aproveitar também, nesse momento aí, né, eu tenho que agradecer também a minha vivência com o mestre Marcos, que eu fui um dos mentores para que o grande mestre Hilton, né, graduasse. Eu tive o privilégio e a honra de estar junto na graduação dele para mestre faixa coral, e eu tenho um convívio com ele, né, lá em Caldas Novas, no parque, onde ele tem um trabalho maravilhoso, que ele nos recebe lá, assim, é uma pessoa, né, de uma tranquilidade, de uma calma, o carinho que ele tem de nos receber. Então, um grande irmão também que eu adquiri, e através dele eu pude conhecer. Eu não vou te chamar de senhor, porque você vai brigar comigo, mas pelo respeito, né, de conhecer, né, vocês, a família Faria, conhecer, né, os filhos, né, do mestre Marcos, a filha, quando ficou grávida, eu fui lá visitar. Então, assim, pessoas, né, a esposa do mestre Marcos, que ela fala que, eu falei com ela, que enquanto
ela não fizer umas coisas lá para mim em Caldas Novas, eu não vou deixar o mestre Marco ganhar do mestre Hilton, não. Né? Mas a gente tem um combinado aí. Vai passar apertado, né? Mas é uma pessoa que eu admiro, aprendi, né? Que eu vi que ele é o mestre da música, ele é o mestre de vários segmentos, é uma pessoa muito sábia, né? Tem o poder da cura, né? Nas mãos. Então a gente fica assim, privilégio que o jiu-jitsu, a arte marcial, nos dá de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas do bem. Eu acho que quanto, né, a gente estiver próximo de pessoas do bem, pessoas que querem o bem do outro, a gente vai ser uma pessoa melhor. Um pedido, né? Nós vamos conseguir ter o Hilton? Vai, né? Faz um paralelo para mim do jiu-jitsu e do taekwondo. Acho que é uma coisa tão próxima. O jiu-jitsu é uma luta corporal, né? A luta de solo, em pé, a temir, trabalha todos esses valores. Eu acho que é a arte da guerra, é a arte, né? Ela tem um domínio sobre as outras. O taekwondo eu vejo muito como esporte formador também, como filosofia. Como o taekwondo é um esporte olímpico, a predominância do taekwondo são as técnicas de chute, de solo, né? Trabalha mais as habilidades de membros inferiores. O jiu-jitsu é uma luta agarrada, é uma origem japonesa, a gente sabe que, né, o Brasil é jiu-jitsu, e o taekwondo é o que o grande mestre fala lá, que eles são arte pura lá da Coreia, nasceu na Coreia, passou a ser um esporte olímpico, então deu uma visibilidade muito grande, então não tem mistura lá de modalidades, né? Olha quem está chegando. Mestre, né? Eu estou desafiado por ele agora para voltar para o jiu-jitsu. Aí o grande mestre, por favor. Não, por favor. Passa a bola. Ô, João. Obrigado. Nós falamos muito de você, grão mestre. Você sabe que eu sou seu fã, né? Obrigado. Entendeu, né? Minha família, mamãe era mais fã sua do que tudo, né? E a gente conhece a sua tradição nessas artes todas, né? Então eu queria que vocês trocassem ele falou do momento dele, que está aprendendo aqui com você coisas muito suaves. Eu queria que você falasse dele um pouquinho para a gente deixar essa mensagem final. Olha, Luizinho Faria, é uma coisa maravilhosa, né? Que eu, quando digo que Deus me iluminou, me abençoou. Precisa do microfone para ele? Desde o início, é pura verdade, né? Então ele é um privilégio, que é um termo que ele usa muito, privilégio de poucos. E eu ganhei esse privilégio, né? Ele realmente teve a felicidade e infelicidade de perder justamente os dois mestres dele, certo? E numa assembleia aqui, terminando a assembleia, ele pediu 1 minuto para falar. Nesse 1 minuto ele pediu o técnico de conhecimento de todos, que eu não tenho mais, né? Nem o mestre Tatiano, nem tão pouco o Camaro. Então eu pediria a vocês o seguinte: grande mestre, se eu estou sem farol, eu estou sem seguidor. E então realmente eu não posso continuar assim, certo? Então eu gostaria muito, na presença de todos, que o senhor me recebesse como seu seguidor, como seu aluno. Falei, poxa, é uma honra enorme, né? Um prazer grande. Porque já pegar exatamente um professor que já se tornou mestre, né? De outros mestres, e pedir para continuar sendo eu o farol para ele, é gratificante, né, Luizinho? Muito gratificante. Então, depois você vê o que a gente sente um pelo outro, né? Um carinho, um respeito, fora de série, tá? Gratificante mesmo. Então, está aqui. A gente está seguindo essa caminhada. Qualquer dúvida que ele tem, ele vem e corre atrás de mim. Toda sexta-feira? E toda sexta-feira a gente tomamos o nosso café juntos, a gente faz o tintim. Não é igual no Oriente que se toma o chá, mas nós tomamos o café e aí sai a nossa palestra, o nosso entendimento, né? E a mesma coisa eu, quando tem qualquer dúvida, na mesma hora eu ligo para ele: mestre, o que o senhor acha? O que o senhor me aconselha? Devemos fazer? Então realmente é recíproco. É recíproco, é verdade, tá? E o que você quer falar para o nosso público, mas para ele, né? Agora. É aquilo que eu te falei, eu estava aqui como mestre, agora eu estou como aluno, porque estar na frente do grande mestre é uma grande honra, um grande privilégio. Muito obrigado, mestre João. É uma pessoa que me deu a oportunidade de conhecer e estou conhecendo a cada dia e está me dando um ensinamento para me conhecer a mim mesmo.
Então, eu falo que com todas as pessoas que eu treinei, que eu pratiquei, né, o senhor eu vejo como um senhor, um ser de luz. Né? Obrigado. Uma pessoa que Obrigado. tem uma aura, tem uma luz que brilha todos os dias. Muito obrigado. E tem um conhecimento de jiu-jitsu que é infinito, né? Igual o senhor fala, senta, deita e rola, o jiu-jitsu é infinito. É infinito mesmo. É um estudioso, né, de uma sabedoria, de uma técnica, de uma grandeza como ser humano invejável. Né? Então, eu só tenho que agradecer e que Deus me deu essa oportunidade e Ele me recebeu de braços abertos como sempre, como mestre dele, como meu grande mestre, e essa honra que eu tenho, esse respeito que Ele tem por mim, Exato. porque todas as dúvidas, tudo que eu preciso, Ele é meu consultor. Mas Ele tem uma admiração, um respeito por mim também, que todas as decisões que Ele vai tomar, Ele me liga, Ele quer minha opinião. Quero o aval dele. Meu aval. Então, isso para mim não tem preço, né? É uma coisa que de um privilégio de pouquíssimo mesmo. Eu tenho só que agradecer ao senhor, a minha admiração pelo senhor sabe que é uma coisa. Aí o senhor falou, né, no momento que a gente teve aqui, eu quero ter esse privilégio de viver mais 30 anos aqui ao lado do senhor, de poder aprender. Enquanto Deus permitir, né, mestre João? Enquanto Ele permitir. O jiu-jitsu é muito além da posição, da técnica, exatamente, de trocar. O que nós aprendemos como pessoas e o que nós fazemos para o próximo sem dúvida, é de uma grandeza infinita. Né? O que o senhor faz para nós é de uma grandeza infinita, né? De conhecer o senhor, a admiração que eu tenho, o respeito. É um pai da arte marcial, né? Mas obrigado. É um pai de coração. E é mãe também, né? É mãe também. E aí que aproveitar, bacana. Porque me deu a oportunidade também, do grande mestre Hildo, de aproximar da família maravilhosa que é a equipe Leão Dourado, que todos aqui me respeitam muito. As filhas do grande mestre é como se eu fosse minhas filhas, né? Eu família, vezes, né? São família, amigas, são famílias. E elas têm um respeito e admiração muito grande, todas as três, o Iltinho, né? A tia Amélia, que se tornou, todo mundo fica assim, tia Amélia, porque eu, né, do coração, hoje, é demais, do mestre é Hildo, verdade. né? A tia Odete também, elas têm um carinho, um respeito, os irmãos do grande mestre, todo mundo. A esposa, os irmãos. Todo mundo. Então, isso não tem preço, né? Isso que o jiu-jitsu nos proporcionou, de ser uma grande família, de fazer parte de uma verdade. família, Amém. de poder contribuir para essa família, porque as meninas, eu arbitrei luta delas, criança, né? Nina. Elas estão num patamar aí de evolução, campeã mundial. É verdade. A Luciana, nossa secretária, a Flávia, de uma inteligência, eu tinha um guerreiro que responsabilidade do pai carregar. Nossa Senhora. Eu lembro quando o começou a lutar, eu falava, gente, coitado desse menino, vai sofrer demais. O grande mestre Hilton, a cobrança em cima dele é muito grande. Foi mesmo. E o mestre sempre ali do lado dele, apoiando. E eu falei, gente, eu abro mão de qualquer coisa. 3 coisas hoje, quando eu até fui secretário, que eu falei com o prefeito na época. Eu não abro mão de ir em Belo Horizonte sexta-feira. As reuniões da secretaria lá do grupo dele era toda sexta. Eu falei, infelizmente eu não vou poder atuar como secretário, porque eu não vou abrir mão da sexta-feira. 2 lugares que eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir. Sem falar da sua casa, né? Aí ele falou, mas o que você faz? O que é? Eu falei, eu vou em Belo Horizonte treinar com o meu grão-mestre taekwondo, vou almoçar com meus pais e vou tomar um café com o grande mestre, buscar sabedoria. Amém, né? Não abro mão disso. Aí o prefeito falou, não, você é muito importante para a minha equipe, as reuniões de secretário vai passar a ser na segunda-feira. Maravilha. Então eu já faço isso já há 15 anos. Tem muito tempo. Tem muito tempo. É um compromisso meu e ter o privilégio que quem amarrou essa faixa em mim foi o grande mestre. Quem Amém, sabe né? Um dia eu vou ser merecedor, né? Se ele achar que eu mereço. E se Deus permitir, eu estando aqui, vai ser uma honra tremenda. Eu quero ter o privilégio de receber minha faixa vermelha. Está amarrando o Red Belt. Eu sei que eu tenho que aprender muito. Tem que trabalhar muito aí, né? Para chegar no nível dele, impossível. Se eu conseguir 5% de conhecimento, de sabedoria, que o grande mestre sabe, eu já estou feliz. Eu acho que ele para mim é um ser de luz, é uma pessoa que eu admiro. Obrigado, Deus.
E aí eu vou pedir até licença aqui para me fazer uma saudação Pode, ao fica à samurai. vontade. Nossa mãe, mestre. Então, isso aí. Não, não. Ok, vamos lá, ué. Sem dúvida. Nossa. Como se faz realmente os samurais. Grande honra. Nossa. E agora eu Muito quero obrigado, um abraço mestre. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, tá? Que Deus quero um continue abraço do meu iluminando, vou abraçar que Deus vocês. continue iluminando nós, né? Beijo a você. Que Deus Aí, traga falando essa que o união Luizinho para nós, fala, né? firme. Peraí, o mestre tem que estar no meio. Não, é Não, isso, é claro. isso. Aqui, João. Agradecer a todos aí a oportunidade Obrigado, de gente. poder estar falando um pouco da minha vida, da minha história, ter o privilégio de estar do lado do grande mestre, grande amigo Luizinho, que é um companheiro, uma pessoa de uma sabedoria imensa, é conhecedor de todos os assuntos, todas as áreas que você quiser. A gente menos. Bastante, né? É uma Luizinho? pessoa Bastante. que traz brilho na nossa vida, que fala as coisas, né, do coração. Aí eu vou fechar a reunião aqui, essa entrevista. Aproveitar, agradecer ao Luiz Carlos também. Isso mesmo, Luiz. O Luiz Obrigado, Henrique. obrigado, Luiz Henrique, por nós, tudo. Está Obrigado. conosco aqui. Obrigado pela sua dedicação também, do seu profissionalismo, de estar contribuindo para que a gente possa estar mostrando um pouco da nossa vida, da nossa história. E como o Luizinho fala, o Luiz Faria fala, beijo no coração, Coração de todos. todos. Coração de todos. João, Obrigadão, gente. nós temos o hábito, né, Obrigado, de reverenciar tá? nossos amigos. Legal, obrigadão. Né? Eu queria deixar um agradecimento especial para essa grande figura aqui, né, que é o nosso grande Hilton, né? Por tudo que ele fez por nós, por essas artes marciais, né? Pela própria família dele, Amém. que o cara Obrigado consegue levar mesmo. o Mário Lúcio para o jiu-jitsu, né? Virar Todo aquela coisa, mundo. para o judô, né? Pro judô, O Teco, hoje né? também mestre. Nossa Senhora. Então eu queria te agradecer, te reverenciar, né? Obrigado, mestre. Eu tenho trabalhado com a Alzeirinha, que é a sua esposa, num projeto aí, né? Quinto grau de jiu-jitsu, né? As filhas, o pessoal lá nos Emirados, né? Então, e o João? Conhecer o João para mim foi muito legal, né? E por causa dessa fera aqui que eu te conheço. Né? Então, um beijo no coração do Luizinho, do Fabiano, da nossa equipe. Ok, né? gente, pra E todos a vocês, última mensagem é sua, pode falar. Bom, gente, só quero agradecer, né? Em primeiro lugar, a Deus Todo-Poderoso, que sempre está dando toda a luz, força e energia para mim e sabedoria. Agradecer a toda a minha família e vocês que são realmente os meus pilares, tá? Sem vocês eu não estaria nesse lugar, que patamar que estou hoje. Agradeço a todos vocês e que Deus traga muita luz, felicidade e saúde para todos. Amém. Os. Obrigado. 1, 2, 3, o que somos? Leões! Leões.